Até agora, vimos que o mundo está à beira de um conflito aberto entre a OTAN e a Rússia. Apesar de a Polônia ter acionado o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, uma medida rara e séria, isso não foi suficiente para conter a ofensiva russa. No sábado, 13 de setembro, o Kremlin deu novos passos audaciosos rumo a um confronto direto com a Aliança Ocidental. O movimento mais alarmante foi a realocação de pelo menos 2 sistemas de mísseis Iskander-M na região de Kaliningrado, muito perto da fronteira polonesa. Esses mísseis balísticos de curto alcance, conhecidos como 9K-720 Iskander, podem atingir alvos até 500 km de distância, cerca de 310 milhas. O que torna esses mísseis especialmente perigosos é sua versatilidade. Podem ser equipados com ogivas de fragmentação, munições cluster, penetradores para estruturas reforçadas, pulsos eletromagnéticos para desativar radares, explosivos de combustível ar e até mesmo ogivas nucleares. 3 versões dominam o arsenal russo: o Iskander-M, Iskander-K e Iskander-E. O Iskander-M é o mais comum e atinge velocidades de até Mach 7, mais de 5.000 milhas por hora, além de realizar manobras aéreas para escapar de interceptadores antimísseis. Já o Iskander-K carrega mísseis de cruzeiro e o Iskander é voltado para exportação. Desde o começo da guerra na Ucrânia, esses mísseis foram usados intensamente, causando estragos significativos. No início, Kiev sofreu muito para se defender, mas depois aprimorou seus sistemas de defesa e conseguiu abater até 11 Iskanders em um único dia, em 2023. Mesmo assim, não foi suficiente para deter todos os ataques. Entre os alvos atingidos, estão lançadores IMARS fornecidos pelos Estados Unidos e sistemas de mísseis alemães M901 em Donetsk, além de helicópteros e caças ucranianos destruídos. Em fevereiro, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter eliminado mais de 1.400 alvos estratégicos na Ucrânia com esses mísseis, embora essa cifra possa ter sido inflada para fins propagandísticos. O fato é que o Kremlin está produzindo esses mísseis em ritmo acelerado, aumentando a fabricação em cerca de 66% no último ano. Agora, são produzidos mensalmente entre 60 e 70 mísseis Iskander-M, além de 10 a 15 mísseis hipersônicos Kinshal. A proximidade desses lançadores em Kaliningrado acende um alerta em toda a Europa. Analistas independentes, como o grupo Cyberborosho, identificaram com precisão a nova localização dos sistemas, às margens da rodovia 28, que conecta Berlim a Minsk, perto da vila de Kudryavtsevo. Eles divulgaram até as coordenadas exatas: 54.64511214, 21.37856666. O alcance desses mísseis coloca 6 países da OTAN na mira: Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Suécia e Alemanha. Vilnius, Riga e até grande parte da Polônia, incluindo sua capital Varsóvia, estão ameaçadas. Estônia tem cerca de 1/3 do seu território dentro desse raio, enquanto Estocolmo e Berlim estão a menos de 100 quilômetros de um possível ataque. E a preocupação cresce ainda mais porque o alcance exato do Iskander pode ser ainda maior do que se imagina. Rumores indicam que uma versão aprimorada, com motor de combustível sólido, poderia atingir até 1.000 quilômetros, mais de 600 milhas, o que colocaria na mira países como a Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Romênia, entre outros. Enquanto isso, o Kremlin segue firme em seu jogo de provocações, aproveitando os exercícios militares APA de 2025 para posicionar suas forças estrategicamente. O mundo observa, tenso, o tabuleiro de xadrez geopolítico se mover perigosamente perto do abismo. A pergunta que todos fazem é: até onde Moscou está disposta a ir? Será que esses mísseis vão permanecer apenas como uma ameaça silenciosa, ou serão disparados, desencadeando uma reação em cadeia impossível de controlar? O relógio está correndo, e a próxima jogada pode mudar tudo. O mundo está vivenciando uma escalada alarmante rumo a uma guerra total entre NATO e Rússia, desencadeada por uma ousada provocação russa. Em Kaliningrado, o Kremlin posicionou seus mísseis balísticos Iskander apontados para a Polônia. Em resposta, tropas da NATO estão mobilizando-se, com tensões crescendo e o planeta observando, apreensivo, os desdobramentos. Esse dramático capítulo começou em 10 de setembro, quando a Rússia lançou uma série de drones e mísseis sobre a Ucrânia. Embora ataques assim não sejam novidade, alguns desses drones foram além da fronteira ucraniana, adentrando o espaço aéreo polonês. Um evento sem precedentes, que pegou a todos de surpresa.
Felizmente, a Polônia estava preparada. Suas forças armadas aguardavam um incidente desse tipo, intensificando as defesas de fronteira e acionando seus caças à noite. Elas agiram prontamente, com apoio da Força Aérea dos Países Baixos e outras nações da NATO, conseguiram derrubar vários drones russos. Infelizmente, um deles atingiu uma propriedade residencial em uma pequena vila, causando danos significativos. Esse foi o primeiro momento em que a Polônia e qualquer nação da NATO foram forçadas a engajar-se ativamente contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo desde o início da guerra. As consequências foram imensas. A Rússia negou qualquer irregularidade, alegando que não tinha planos de atacar a Polônia, mas líderes mundiais condenaram as ações do Kremlin. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou o mundo sobre a crescente pressão russa, enfatizando que Moscou sempre busca expandir seus limites. Essa escalada acionou o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, um passo significativo e apenas o oitavo desde a assinatura do tratado em 1949, revelando a seriedade da situação. Entretanto, essa ação não intimidou a Rússia, que, alguns dias depois, deslocou sistemas de mísseis Iskander para uma nova localização perto da fronteira polonesa. Esses mísseis são capazes de atingir alvos a até 500 quilômetros, com a possibilidade de carregar cabeças nucleares. Com isso, surgem dúvidas aterrorizantes sobre os objetivos do Kremlin. Os mísseis Iskander, amplamente utilizados na guerra na Ucrânia, têm causado considerável destruição. Relatos indicam que a produção desses mísseis aumentou em 66% no último ano, com a capacidade de fabricar 60 a 70 mísseis por mês, além de mísseis hipersônicos Kinshal. A proximidade desses armamentos com a Polônia é preocupante e especialistas conseguiram localizar os lançadores na região de Kaliningrado, uma posição estratégica entre a Polônia e a Lituânia. A presença de 6 países da NATO dentro do alcance desses mísseis, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Suécia e Alemanha, intensifica as apreensões sobre possíveis alvos em um conflito que pode se expandir rapidamente. E se o Kremlin tiver uma versão melhorada do mísseis Iskander, capaz de alcançar até 1000 quilômetros? O que isso significaria para a segurança da Europa? Cidades inteiras poderiam estar à mercê. A incerteza é palpável e o relógio corre, deixando todos ansiosos pelo próximo movimento nessa dança perigosa entre forças globais. Até onde vai o alcance do poder bélico do Kremlin? Imagine uma ameaça tão próxima que pode envolver 6 países da OTAN, colocando cidades capitais em risco. Será que uma nova corrida armamentista está prestes a desencadear uma crise incontrolável? Na última parte, vimos que os avançados mísseis Iskander, localizados em Kaliningrado, já ameaçam não apenas a Polônia, mas também Lituânia, Letônia, Estônia, Suécia e Alemanha. Agora é hora de entender o alcance exato dessa arma e as possibilidades obscuras que isso abre para a tensão europeia. O mapa da região revela algo alarmante: esses mísseis podem atingir qualquer ponto da Lituânia, inclusive Vilnius, sua capital. Também alcançam grande parte da Letônia, incluindo Riga. Na Estônia, cerca de 1/3 do território está dentro do raio de alcance, 1/3 inteiro. Na Polônia, o cenário é ainda mais preocupante. A maioria do país está vulnerável, incluindo sua capital, Varsóvia. Já na Suécia e Alemanha, embora apenas pequenas áreas estejam dentro do alcance, suas capitais, Estocolmo e Berlim, ficam a menos de 100 quilômetros de um possível ataque. Agora, imagine essa distância, menos que uma breve viagem de carro entre cidades. O poder de fogo está ali, aguardando para ser ativado, um perigo palpável que paira no ar e intensifica o medo no coração da Europa. Mas o que realmente aterroriza analistas e militares é a incerteza sobre o alcance real dos Iskander. Ninguém sabe ao certo qual é o limite máximo dessas armas, e relatos apontam para uma versão aprimorada equipada com motor de combustível sólido, capaz de cobrir distâncias ainda maiores. Possivelmente até 1000 quilômetros. Foi no silêncio das instalações militares que sussurros começaram a circular. Seriam esses rumores apenas boatos, ou a Rússia realmente desenvolveu uma versão inédita que poderia trazer o conflito para o centro da Europa? Não houve confirmação oficial, nem negação clara, tornando o cenário ainda mais nebuloso. Se de fato essa nova versão existir, e esses mísseis forem disparados de Kaliningrado, uma quantidade inimaginável de alvos da OTAN poderia ser atingida. Países como Alemanha, Áustria, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Romênia, Eslovênia,
Croácia, Sérvia e Holanda poderiam estar vulneráveis a um ataque repentino. Enquanto isso, os sistemas de mísseis atualmente vistos parecem ser os modelos padrão Iskander-M. Um vídeo que circula em fontes abertas mostra exatamente onde esses lançadores estão posicionados, perto da rodovia I-28, que liga Berlim a Minsk, próximo à vila de Kudryavtsevo, em Kaliningrado. Não é por acaso que o Kremlin se mostra tão audacioso. Está em curso o exercício militar Zapad 2025, realizado em conjunto com a Bielorrússia, seu aliado mais próximo. Embora as manobras principais aconteçam em bases bielorrussas, atividades acontecem também em Kaliningrado, aumentando a pressão em pontos estratégicos. Durante essas operações, portas se abrem para riscos inéditos e possíveis provocações. A questão que todos se fazem é: será que esses exercícios são apenas treinos, ou uma cortina para esconder algo muito mais perigoso? O aroma da pólvora parece pairar no ar. Os sons das máquinas militares ecoam próximo às fronteiras. O relógio da tensão não para de correr, e cada passo do Kremlin aumenta a ansiedade no leste da Europa. Como tudo isso vai terminar? Será que a escalada chegará a um ponto sem retorno? Ou ainda há espaço para a diplomacia evitar o desastre? O mundo observa, apreensivo, e cada segundo parece uma contagem regressiva para algo imprevisível. Imagine um mundo à beira de um conflito devastador. A tensão entre a Rússia e a OTAN atinge níveis nunca vistos antes. Você sabia que, recentemente, mísseis russos foram apontados diretamente para a Polônia? E mais, dezenas de drones cruzaram as fronteiras da Ucrânia e invadiram o espaço aéreo polonês, provocando uma resposta militar imediata de um dos maiores blocos militares do planeta. Como isso pode acabar? Estamos mesmo caminhando para uma guerra total entre a Rússia e a OTAN? No início do ano, para proteger a infraestrutura estratégica no Mar Báltico, a OTAN lançou a Operação Baltic Sentry. Agora, diante da escalada de ameaças, uma nova iniciativa surge, Eastern Sentry, destinada a fortalecer ainda mais a defesa na fronteira leste da aliança. E o que isso significa na prática? Forças terrestres avançadas já estão posicionadas em 8 países, com apoio de todos os membros da aliança, prontos para ampliar a presença militar se necessário. O som dos motores de caças F-16, Rafale e Eurofighter já ecoa no céu da Europa, mostrando que o alerta máximo está ativado. Mas não é só isso. A tecnologia de combate a drones está passando por um avanço rápido. Sensores sofisticados e armas especializadas para detectar e derrubar drones inimigos estão sendo implementados com urgência. Imagine a tensão palpável, como o estalo de um disparo cortando o silêncio, enquanto essas máquinas voadoras são abatidas em plena missão. Países como Holanda, República Tcheca e Alemanha reforçam a Polônia e os estados bálticos, preparando-se para responder a qualquer invasão aérea russa. E os Estados Unidos? Pelas palavras da embaixadora Dorothy Shea, reafirmam seu compromisso incondicional, defender cada centímetro do território da OTAN. E a situação fica ainda mais dramática. A decisão foi tomada, tropas da OTAN vão desembarcar diretamente na Polônia. O presidente polonês, Karol Nawrocki, autorizou essa movimentação crucial. O ar está carregado de tensão, quase palpável, como se o próprio céu estivesse esperando por um estupim. O que virá a seguir? Será essa a linha que separa a paz da guerra? Ou será apenas mais um passo em uma dança perigosa de provocações e retaliações? Cada movimento parece um jogo de xadrez onde o mundo inteiro observa, preso à beira do abismo. Até onde isso vai chegar? A situação global se tornou cada vez mais tensa com um possível acirramento do conflito entre a OTAN e a Rússia, e tudo isso por causa de mais um movimento audacioso do Kremlin. A partir de Kaliningrado, a Rússia direcionou seus mísseis balísticos Iskander contra a Polônia, provocando uma resposta imediata das tropas da OTAN. Com nervos à flor da pele, o mundo aguarda ansiosamente os próximos desdobramentos. Esse novo capítulo de tensão começou em 10 de setembro, quando a Rússia lançou uma onda de drones e mísseis sobre a Ucrânia. Embora esse tipo de ataque seja comum, algo fora do comum ocorreu. Um número considerável de drones cruzou a fronteira em direção à Polônia, um incidente sem precedentes. Enquanto drones esporádicos já haviam ultrapassado essa linha antes, um enxame de drones invadindo o espaço aéreo de outro país era algo inédito. A reação da Polônia foi rápida e decisiva.
As forças armadas polonesas já estavam preparadas, prevendo um cenário como esse. Com o apoio das forças aéreas da Holanda e outros países da OTAN, diversas aeronaves russas foram abatidas. Embora uma delas tenha atingido uma casa em uma pequena vila, os danos ficaram restritos a prejuízos materiais. Foi a primeira vez que um país da OTAN se viu obrigado a agir contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo desde o início do conflito na Ucrânia. As repercussões foram avassaladoras. Mesmo com a Rússia negando qualquer intenção de prejuízo, líderes mundiais se manifestaram contra as ações do Kremlin, sugerindo que o incidente foi parte de uma estratégia russa para provocar a OTAN. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lançou um alerta à comunidade global sobre as ações de Moscou, enfatizando que a Rússia geralmente empurra os limites e que já havia um novo nível de escalada com os drones em território polonês, uma sequência perigosa para a Europa. A resposta, segundo ele, deve ser forte. Ao final da semana, em 14 de setembro, a Polônia confirmou a decisão de utilizar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, um movimento histórico e alarmante, destacando a gravidade da situação. O ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, classificou a operação como uma resposta firme da OTAN às agressões russas. Entretanto, a Rússia não recuou. No mesmo dia, o Kremlin moveu mísseis Iskander-M para uma nova posição, próxima à Polônia, aumentando as tensões e mostrando uma disposição preocupante para escalar o conflito. Esses mísseis, famosos por sua variedade de ogivas, incluindo opções nucleares, tornam a situação ainda mais alarmante. Esses mísseis podem atingir alvos a 500 km de distância e estão prontamente disponíveis para serem armados. Com a OTAN agora atenta, os próximos passos do Kremlin poderão trazer consequências inesperadas. Uma pergunta que paira no ar: até onde a Rússia está disposta a ir e qual será a resposta da OTAN? Lembrando de tempos passados, quando a tensão era palpável e as consequências das falhas eram imediatas, a sensação do medo e da incerteza volta à tona. O cheiro do medo, misturado com a pólvora e a necessidade de proteção, assombra os corredores do poder. O que acontece agora? A situação pode mudar a qualquer momento e o futuro, incerto, se desenha à frente. Os olhos do mundo estão voltados para a Polônia, enquanto a OTAN se prepara para reforçar sua presença militar na região. O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, já anunciou a presença de tropas aliadas no país, uma ação que sinaliza a seriedade da resposta. Essa operação, chamada de Sentinela do Leste, pode ser uma das maiores já vistas pela OTAN. E agora? Qual será o próximo movimento em um jogo de xadrez geopolítico que pode alterar o futuro da Europa? Nosso último episódio revelou que o poder combinado dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte supera em muito da Rússia. O Kremlin ainda enfrenta dificuldades para avançar na Ucrânia e sabe que não teria chance numa guerra aberta contra o Ocidente. Agora, vamos mergulhar em como os países europeus próximos à Rússia estão reforçando suas defesas com uma determinação que surpreende até os analistas mais experientes. Na Lituânia, por exemplo, a construção de novas fortificações na fronteira é uma verdadeira obra-prima da engenharia estratégica. Muros robustos, sensores ultramodernos e patrulhas constantes formam uma barreira quase impenetrável. Ao caminhar por essas linhas de defesa, sentir o frio do aço e ouvir o zumbido constante das máquinas, dá para entender o clima tenso que paira na região. É como se a qualquer momento uma faísca pudesse acender um conflito de proporções inimagináveis. Mas, enquanto esses países fortalecem suas posições, a situação dentro da Rússia revela um lado sombrio e desesperador do conflito. Soldados russos, diante do medo e do desespero, têm recorrido a medidas extremas, literalmente atirando nos próprios pés, numa tentativa amarga de fugir do campo de batalha. Essa chocante realidade expõe o quão dramática está se tornando a moral das tropas russas, que buscam antes um alívio do que a vitória. E não para por aí, muitos recebem vultuosos pagamentos do governo como compensação para abandonar a luta, um indicativo claro de que nem tudo está sob controle do Kremlin. Esses relatos causam uma mistura de choque e incredulidade. Como pode um país cuja máquina bélica é tão impressionante estar enfrentando uma crise interna tão profunda? Isso mostra que, por trás das manchetes sobre mísseis e movimentações militares, existe uma guerra silenciosa travada nas entranhas das forças russas. Enquanto isso, a tensão na Europa só aumenta. A pergunta que fica no ar, assustadora e quase palpável, é: até onde isso pode chegar?
Será que estamos à beira de um conflito que pode consumir todo o continente? E o mais inquietante, quais serão as consequências dessa escalada para todos nós, que apenas observamos, presos em meio a esse turbilhão de medo e incertezas? Acredite, a verdadeira batalha ainda está por vir, e cada movimento pode ser decisivo. Seguiremos acompanhando de perto essa história que desafia a lógica e o bom senso, trazendo à tona a tênue linha entre a paz e o desastre iminente. Você está preparado para o que vem a seguir? A guerra nunca esteve tão perto, e a próxima jogada pode mudar tudo de forma irreversível. O mundo se aproxima perigosamente de um conflito total entre a NATO e a Rússia, tudo por causa de uma nova e ousada provocação por parte do Kremlin. Em Kaliningrado, a Rússia posicionou seus mísseis balísticos Iskander apontados para a Polônia, enquanto tropas da NATO se mobilizam. A tensão aumenta, e todos aguardam ansiosamente o que acontecerá a seguir. O cenário dramático começou no dia 10 de setembro, quando a Rússia lançou uma onda de drones e mísseis contra a Ucrânia. Embora esse tipo de ataque não seja novidade, o fluxo de drones não parou nas fronteiras da Ucrânia, pelo contrário, eles continuaram seu trajeto em direção à Polônia. Esse foi um incidente sem precedentes. Enquanto drones russos já haviam cruzado a fronteira anteriormente, um enxame inteiro entrando no espaço aéreo de outro país era algo inédito. Felizmente, a Polônia respondeu rapidamente. As forças armadas polonesas estavam em alerta, preparando-se para um evento dessa natureza. Após a interceptação de vários drones com a ajuda da Força Aérea da Holanda e de outras nações da NATO, os poloneses conseguiram assegurar que não houve vítimas. No entanto, um drone atingiu uma casa em uma pequena aldeia, causando danos significativos. Este foi o primeiro incidente em que um membro da NATO teve que agir contra os ativos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia. Isso gerou uma onda de condenação por líderes mundiais, que consideraram a ação do Kremlin como uma tentativa de provocar a NATO. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou sobre a perigosidade na escalada das ações de Moscou, que sempre tenta ultrapassar os limites do aceitável. A situação se intensificou, e a Polônia decidiu invocar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, algo que não acontecia com frequência. Este artigo permite que qualquer Estado-membro aborde preocupações sobre a segurança de um ou mais membros no Conselho do Atlântico Norte. Era a 8ª vez na história que isso acontecia desde a assinatura do tratado em 1949, mostrando a seriedade da situação. Entretanto, a Rússia não hesitou em escalar suas ações. No dia 13 de setembro, o Kremlin moveu mísseis Iskander-M para uma nova localização próxima à fronteira polonesa. Estes mísseis podem atingir alvos até 500 km de distância e, dependendo da ogiva, podem causar danos devastadores. Com a presença dessas armas perto da Polônia, a preocupação é palpável, especialmente porque o alcance exato dos Iskander não pode ser confirmado. Além disso, há rumores sobre uma versão aprimorada do Iskander, capaz de viajar até 1000 km. Se confirmado, isso expandiria drasticamente o alcance ofensivo russo. A localização atual dos mísseis Iskander, descoberta por analistas, revela que 6 países da NATO estão dentro do seu alcance, aumentando ainda mais as tensões na região. Agora, a pergunta que todos se fazem é: até onde a Rússia está disposta a ir? A NATO parece determinada a não recuar. Com a Operação Eastern Sentry sendo anunciada e envolvimento de diversas nações, a resposta da Aliança Militar Ocidental está em plena formação. O que ocorrerá nas próximas semanas pode mudar o curso da história. Estaremos preparados para uma resposta e qual será seu impacto? O mundo acabou de dar um passo decisivo em direção a uma guerra total entre a OTAN e a Rússia. E tudo isso graças a mais um movimento ousado e provocativo do Kremlin. Em Kaliningrado, a Rússia posicionou seus mísseis balísticos Iskander mirando na Polônia. Como resposta, as tropas da OTAN estão em ação. A tensão cresce e o mundo aguarda, ansioso, para descobrir o que vem a seguir. Tudo começou em 10 de setembro, quando a Rússia lançou uma enxurrada de drones e mísseis contra a Ucrânia. A princípio, pode parecer uma ação rotineira, já que o país frequentemente utiliza drones Shahed e realiza bombardeios. Porém, este ataque foi diferente. De acordo com fontes oficiais, entre 19 e 23 drones cruzaram não apenas a Ucrânia, mas viajaram para o oeste, adentrando o espaço aéreo polonês. Um evento sem precedentes.
Embora drones russos já tenham alcançado territórios além da Ucrânia, um enxame de drones invadindo o espaço aéreo de outra nação era algo inédito. Felizmente, a Polônia reagiu rapidamente. Suas forças armadas já esperavam por uma situação desse tipo há tempos, reforçando defesas nas fronteiras e preparando caças todas as noites, antecipando a possibilidade de drones ou mísseis russos. Eles estavam prontos e não hesitaram. Com o apoio da Força Aérea da Holanda e de outras nações da OTAN, conseguiram abater vários drones russos. Não houve relatos de vítimas, embora um dos drones tenha atingido uma casa em uma pequena aldeia, causando sérios danos à residência e a um carro estacionado na frente. Foi a primeira vez que a Polônia, ou qualquer nação da OTAN, se viu forçada a enfrentar e agir contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo desde o início da guerra com a Ucrânia. As consequências foram enormes. Enquanto a Rússia nega qualquer erro e afirma não ter intenções de atacar Polônia, líderes mundiais, especialmente da Europa e do Ocidente, condenaram as ações do Kremlin. Agora, a situação se intensifica ainda mais, enquanto a Polônia convoca o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte. É um sinal claro da seriedade do momento. A questão que todos se fazem: até onde essa escalada de tensões nos levará? A resposta pode mudar o rumo da história. O mundo acaba de dar um passo a mais em direção a uma guerra total entre a OTAN e a Rússia. A tensão entre esses dois gigantes se intensificou após uma ação audaciosa e provocativa do Kremlin. Na região de Kaliningrado, a Rússia posicionou seus temidos mísseis Iskander apontados para a Polônia, e em resposta, as tropas da OTAN começam a se mover. A situação é crítica e todos observam com apreensão o que está por vir. Essa nova escalada se iniciou no dia 10 de setembro, quando a Rússia lançou uma tempestade de drones e mísseis sobre a Ucrânia. Embora essa ação não fosse uma novidade, já que o país frequentemente realiza bombardeios com os drones Shahed, desta vez algo peculiar aconteceu. De acordo com fontes oficiais, entre 19 e 23 desses drones não pararam na Ucrânia, eles cruzaram a fronteira e adentraram o espaço aéreo polonês. Um evento sem precedentes. Historicamente, ouve-se falar de drones russos que cruzaram temporariamente o espaço aéreo da Ucrânia, mas uma quantidade tão grande invadindo o território de outro país era inédito. A resposta da Polônia foi imediata e eficaz. Suas forças armadas estavam preparadas para uma eventualidade como esta, tendo fortalecido as defesas da fronteira e colocado caças em alerta constante. Com o suporte da Força Aérea dos Países Baixos e de outras nações da OTAN, eles lograram derrubar vários drones russos, sem que houvesse relatos de vítimas. Contudo, um drone atingiu uma residência em uma pequena vila, causando danos significativos ao imóvel e a um carro estacionado. Este foi o primeiro momento em que a Polônia, ou qualquer nação da OTAN, precisou intervir diretamente contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo desde o início do conflito com a Ucrânia. As consequências foram enormes. A Rússia, por sua vez, negou qualquer erro e afirmou que não planejava direcionar ataques a instalações na Polônia. Essa declaração, no entanto, não foi suficiente para acalmar os ânimos. Líderes de várias nações, notadamente na Europa e no Ocidente, condenaram as ações do Kremlin. A situação está se transformando em um jogo arriscado, onde cada movimento é minuciosamente observado. Com o aumento das tensões, muitos se perguntam, até onde está disposta a ir a Rússia? E até que ponto a OTAN reagirá? A próxima jogada poderá ser decisiva em um tabuleiro de xadrez onde os riscos são imensos. O mundo aguarda ansiosamente. Até agora, nenhum país da aliança havia precisado agir diretamente contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo desde o início do conflito na Ucrânia. No entanto, esse momento mudou tudo, e as consequências foram profundas. Apesar das acusações, Moscou rejeita qualquer culpa, insistindo que não tinha intenções de atacar instalações na Polônia. Mas líderes do mundo inteiro, sobretudo na Europa e no Ocidente, condenaram veementemente a atitude do Kremlin. Muitos acreditam que tudo isso faz parte de um plano russo para provocar a OTAN e medir a reação do bloco. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lançou um alerta forte: Moscou costuma ultrapassar os limites do que é permitido, e, enquanto não enfrentar uma resposta firme, continuará elevando o nível da escalada. Desta vez, não foi um drone Shahed que invadiu o espaço aéreo polonês, mas pelo menos 8 destes veículos, todos prontos para atacar. Isso criou um precedente alarmante para a segurança europeia.
O que acontecerá agora dependerá totalmente da unidade e força da reação das potências ocidentais. Zelensky enfatizou que a Rússia precisa sentir as consequências e perceber que este conflito não pode se expandir indefinidamente, ele precisa terminar. A tensão aumentou ainda mais quando a Polônia decidiu ativar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, uma medida rara e extremamente séria. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou que o abate dos drones que ameaçavam sua segurança foi um triunfo das forças armadas polonesas e da OTAN, mas que essa ação mudou radicalmente o cenário político. Em resposta, aliados iniciaram consultas formais para ativar o artigo 4, que permite a qualquer país membro levar preocupações de segurança urgentes para debate no Conselho do Atlântico Norte. Isso só aconteceu 8 vezes desde 1949, o que revela a gravidade da crise atual. Mesmo com essa reação contundente, a Rússia não recuou. No sábado, 13 de setembro, o Kremlin deu mais 2 passos enormes rumo a um confronto aberto com a OTAN. O primeiro, e talvez o mais inquietante, foi a movimentação de pelo menos 2 sistemas de mísseis Iskander-M na região de Kaliningrado, muito próxima da fronteira com a Polônia. Esses mísseis, conhecidos como 9K-720 Iskander, são armas balísticas de curto alcance, capazes de atingir alvos até 500 km, quase 310 milhas de distância. Eles são versáteis, podendo carregar desde munições cluster até ogivas que penetram alvos reforçados. Também podem usar pulsos eletromagnéticos para neutralizar radares, explosivos convencionais e até mesmo ogivas nucleares, tornando-os um dos armamentos mais temidos do arsenal russo. A variante mais comum, o Iskander-M, alcança velocidades superiores a Mach 7, mais de 5.000 milhas por hora, e executa manobras no meio do voo para escapar de mísseis interceptadores. O Iskander-K, por sua vez, pode lançar mísseis de cruzeiro, enquanto o Iskander é a versão destinada à exportação. Desde o início da invasão, esses mísseis têm sido utilizados de forma intensa na Ucrânia, causando enorme dificuldade para as defesas ucranianas. A capital Kyiv chegou a abater 11 deles em um único dia, em 2023, mas mesmo com sofisticados sistemas antiaéreos, não conseguiu impedir totalmente seus ataques devastadores. Iskanders destruíram um lançador de foguetes HIMARS fornecido pelos Estados Unidos, em março deste ano, além de vários sistemas M901 alemães, helicópteros e caças ucranianos. O Ministério da Defesa russo afirmou ter eliminado 1.400 alvos de alto valor com esses mísseis, embora exista ceticismo quanto à veracidade desse número, já que fontes oficiais tendem a exagerar. A produção dos Iskander tem aumentado significativamente, cerca de 66% no último ano, e o Kremlin hoje fabrica entre 60 e 70 unidades mensais do modelo Iskander-M, além de 10 a 15 mísseis hipersônicos Kinzhal. O fato desses sistemas estarem agora tão perto da fronteira polonesa é motivo de apreensão máxima. Graças a grupos de analistas independentes, como o Cyberborosho, sabe-se exatamente onde estão posicionados esses lançadores. Eles registraram vídeos e publicaram no Telegram as coordenadas exatas, confirmando a presença dos Iskanders na rodovia I-28, que liga Berlim a Minsk, ao norte da vila de Kudryavtsevo, em Kaliningrado. A parte mais aterradora é que 6 países da OTAN estão dentro do alcance desses mísseis: Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Suécia e Alemanha. Em particular, a maior parte da Polônia pode ser atingida, incluindo sua capital, Varsóvia. Vilnius, capital da Lituânia, e Riga, na Letônia, estão completamente dentro do raio de alcance, assim como um terço da Estônia. Pequenas áreas da Suécia e da Alemanha também estão ameaçadas, com suas capitais, Estocolmo e Berlim, respectivamente, a menos de 100 quilômetros do possível ataque. E a incerteza piora. Rumores indicam que Moscou pode estar desenvolvendo uma versão aprimorada do Iskander, equipada com combustível sólido, capaz de alcançar até 1.000 quilômetros, mais de 620 milhas, o que implicaria em praticamente todos os países da Europa Central e Oriente Médio dentro do alcance, incluindo Áustria, República Tcheca, Hungria, entre outros. Até o momento, porém, as imagens revelam apenas o padrão Iskander-M nas posições próximas à Polônia. Mas o fato de o Kremlin exibir tanta ousadia não é por acaso. Tudo isso ocorre durante os exercícios militares Zapad 2025, um show de força e um claro aviso para o Ocidente. Até onde a Rússia está disposta a ir? E como a OTAN responderá a esse jogo perigoso, que pode decidir o destino do mundo?
A próxima jogada poderá mudar tudo, para sempre. O mundo se tornou um tabuleiro de xadrez, onde o próximo movimento pode desencadear uma batalha iminente entre a OTAN e a Rússia. A tensão aumentou drasticamente com a Rússia, em um gesto provocativo, direcionando seus mísseis Iskander contra a Polônia. E em resposta, as tropas da OTAN já estão se preparando para agir. O que acontecerá a seguir? Esse enredo tenso começou no dia 10 de setembro, quando a Rússia intensificou os ataques em território ucraniano. Embora ataques aéreos não sejam novidade na guerra, o que ocorreu a seguir foi sem precedentes. Uma enxurrada de drones russa cruzou a fronteira ucraniana e sobrevoou a Polônia. Um marco inesperado que chocou o mundo. A reação polonesa foi rápida e calculada. Já em alerta, as forças armadas da Polônia haviam aprimorado suas defesas ao longo da fronteira, preparadas para um eventual ataque. Juntamente com a ajuda da Força Aérea da Holanda e outras nações da OTAN, conseguiram interceptar várias aeronaves. Mas o ataque não saiu sem consequências. Um dos drones atingiu uma casa em uma aldeia perto da fronteira, causando danos significativos. Essa ação forçou a Polônia a tomar uma posição firme pela primeira vez desde o início do conflito ucraniano. A reação da comunidade internacional foi rápida. Líderes de várias nações, especialmente na Europa e no Ocidente, condenaram as ações do Kremlin. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiu um aviso sonoro: Moscou sempre ultrapassa os limites. E se não receber uma resposta firme, continuará a escalar. Ele se referiu a um perigoso novo nível de hostilidade que colocava não apenas a Polônia, mas toda a Europa, em risco. Em meio a todo esse tumulto, a Polônia tomou a audaciosa decisão de invocar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, um movimento que pode fortalecer ainda mais as alianças. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, destacou a importância desse desdobramento. A queda dos drones que ameaçavam nossa segurança é uma vitória. Esse artigo, que só foi ativado 7 vezes desde a sua criação em 1949, é um sinal claro da gravidade da situação. Entretanto, mesmo após essa onda de tensão, a Rússia não hesitou em fazer mais provocações. Em 13 de setembro, novos movimentos de equipamentos militares foram detectados em Kaliningrado, incluindo sistemas de mísseis Iskander, que possuem um alcance traiçoeiro de até 500 quilômetros. Essa movimentação é alarmante, e analistas a classificam como um potencial passo em direção ao conflito. As profundas consequências estão se desenrolando, e a pergunta que permanece é: até onde a Rússia irá, e qual será a reação da OTAN? O futuro é incerto, e o mundo observa em vulnerabilidade, torcendo para que o próximo passo não seja o último de uma guerra devastadora. O mundo está se aproximando de um conflito aberto entre a NATO e a Rússia, e tudo isso devido a um movimento audacioso do Kremlin. Em Kaliningrado, a Rússia posicionou seus mísseis balísticos Iskander apontados para a Polônia. Em resposta, as tropas da NATO se mobilizam. A tensão aumenta, e o mundo está em suspense, esperando para ver o que acontecerá a seguir. No dia 10 de setembro, a Rússia lançou uma ofensiva de drones e mísseis contra a Ucrânia. Embora isso não seja um fato fora do comum, um grupo de drones seguiu para o oeste, cruzando a fronteira e entrando na Polônia, em um incidente sem precedentes. Polônia estava preparada. Forças armadas se anteciparam a esse tipo de ataque e conseguiram derrubar vários drones russos. No entanto, um deles atingiu uma casa em uma pequena vila, causando danos significativos. Essa foi a primeira vez que um país da NATO teve que agir diretamente contra ativos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia. E as consequências foram imensas. A Rússia negou qualquer intenção de atacar a Polônia, mas líderes mundiais, especialmente da Europa, condenaram as ações do Kremlin. A situação se intensificou quando a Polônia invocou o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, uma medida que raramente é usada, indicando a gravidade da situação. O primeiro-ministro polonês declarou que a defesa das tropas polonesas era um sucesso e que ações similares seriam tratadas com seriedade. No entanto, a Rússia não recuou. Em 13 de setembro, 2 sistemas de mísseis Iskander-M foram deslocados para mais perto da fronteira polonesa. Esses mísseis podem atingir alvos até 500 quilômetros de distância e possuem um potencial devastador. Com a Rússia aumentando a produção desses mísseis em 66% ao longo do último ano, a ameaça é palpável. Em meio a isso,
a situação em Kaliningrado provocou preocupações nas nações vizinhas, que estão em estado de alerta. O que a Rússia realmente pretende com essas manobras? E que consequências isso pode trazer para a segurança do continente europeu? Rumores sobre uma versão avançada dos Iskander, que poderia atingir alvos a 1.000 quilômetros, aumentam a tensão. Essa nova arma poderia ameaçar não apenas a Polônia, mas uma vasta região da Europa. O Kremlin continua realizando exercícios militares, a Zapad 2025, o que mantém muitos questionando: estaríamos à beira de um confronto real? O futuro é incerto, e a possibilidade de um conflito total está mais próxima de se tornar realidade do que nunca. O mundo se aproxima de um confronto total entre a NATO e a Rússia, e tudo começa com uma ação audaciosa do Kremlin. Em Kaliningrado, a Rússia posicionou seus mísseis balísticos Iskander voltados para a Polônia, enquanto tropas da NATO se mobilizam. A tensão se intensifica e o planeta aguarda ansioso os próximos desdobramentos. Esse cenário dramático teve início no dia 10 de setembro, quando a Rússia disparou uma sequência de drones e mísseis em direção à Ucrânia. Embora ataques desse tipo não sejam novidade, o que surpreendeu a comunidade internacional foi o fato de que alguns desses drones seguiram adiante, cruzando a fronteira e adentrando o espaço aéreo polonês. Trata-se de uma ocorrência sem precedentes. Embora drones russos tenham cruzado a fronteira em ocasiões anteriores, um grande número adentrando o espaço aéreo de um país vizinho foi algo nunca registrado até agora. A Polônia, no entanto, reagiu rapidamente. Suas forças armadas já estavam de prontidão e haviam reforçado a segurança das fronteiras, mantendo aeronaves em alerta constante. O resultado foi a interceptação bem-sucedida de diversos drones com o apoio da Força Aérea Holandesa e de outros países da NATO. Apesar de não haver vítimas, um dos drones atingiu uma residência em uma pequena aldeia, causando danos significativos. Foi a primeira vez que um membro da NATO teve que enfrentar diretamente ativos russos em seu espaço aéreo desde o início do conflito na Ucrânia, resultando em uma onda de condenação por parte de líderes internacionais que interpretaram as ações do Kremlin como uma provocação deliberada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um alerta sobre a escalada das atitudes de Moscou, que constantemente busca ultrapassar os limites do aceitável. Diante da gravidade da situação, a Polônia decidiu invocar o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte. Essa fase do tratado permite que um país membro exponha preocupações quanto à segurança de qualquer um de seus integrantes, e isso só aconteceu 7 vezes em mais de 70 anos. A resposta da Rússia não tardou. Em 13 de setembro, o Kremlin deslocou mísseis Iskander-M para uma nova posição próxima da fronteira polonesa, mísseis que têm capacidade de atingir alvos até 500 quilômetros de distância. Com esses armamentos tão perto, o nível de apreensão aumenta. O alcance exato dos Iskander é incerto, e rumores sobre uma versão melhorada, com capacidade de alcançar até 1.000 quilômetros, só ampliam as preocupações. Os analistas identificaram que 6 países da NATO estão dentro do alcance desses mísseis, acirrando ainda mais a tensão na região. A pergunta que ecoa é: até onde a Rússia está disposta a ir? A NATO parece determinada a não ceder. Anunciada a Operação Eastern Sentry, as nações aliadas estão se preparando para uma resposta firme. O que acontecerá nas próximas semanas pode alterar o curso da história, e todos se questionam: estaremos prontos para reagir? Qual será o impacto dessa possível resposta no cenário global?